A um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Como o meu tema é a sabedoria, glória a Deus. Eu estudei e peguei alguns conceitos, começando pelos dons. O que são dons? São habilidades ou bênção concedida pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Aos crentes. São manifestações de graça de Deus que serve para edificar a igreja e glorificar a Deus. Então, dons são isso. São habilidades ou bênção concedida pelo Espírito Santo a nós, a cada um de nós. Pois se nós dermos lugar ao Espírito Santo, ele vai trabalhar. E ele não só vai dar os dons, como pode batizar com o Espírito Santo. Desde que nós oremos e busquemos pela graça e pela misericórdia do Senhor. O que é dom de sabedoria? Dom de sabedoria é um dom do Espírito Santo que permite enxergar as situações da vida com os olhos de Deus. Então, essa sabedoria que todo mundo pensa que nós somos muito sábios, nós somos muito inteligentes. Graças a Deus que vem de Deus. Porque se não fosse assim, nós, seres humanos, seríamos muito egoístas, muito soberbos. E nós, mesmo assim, ainda somos. Imaginem se isso fosse nosso mesmo. Não fosse dom do Espírito Santo que Deus deixou para cada um de nós. Porque cada um de nós temos que saber o dom que há em nós, em saber dar, em saber receber, em saber conhecer, em saber falar, em saber entrar, em saber sair. Tudo isso vem dele, em conhecer, ter o entendimento. Porque às vezes nós temos conhecimento, mas não temos entendimento. Ou às vezes nós temos entendimento, mas não temos conhecimento. Mas a palavra de Deus diz que quando a gente precisa, peça a Ele, que Ele nos dá. É Ele que nos encoraja. Porque aqui a gente treme feito vara verde. Porque não é fácil pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é refinada no fogo. Ela não foi feita nem escrita por um acaso. Alguns podem até dizer para você, foi feito por mão de homens. Sim, foi utilizado homens, mas homens diferentes desses que hoje nós vemos, homens totalmente diferentes da situação que Deus queria para cada um de nós. Usou os profetas, usou os antigos e usa nós também, de uma forma especial e zelosa. Uns têm salmo, outros têm cântico, mas todos para o engrandecimento de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem umas características da sabedoria. Quais são elas? Compreender o verdadeiro sentido da vida. Permite ver além das aparências. Ele também dá o valor adequado ao bem e à virtude. Encara os bens do mundo como degraus para a santidade. É o que capacita de saber, dizer ou fazer o que é correto dentro da vontade de Deus. Tudo isso Deus faz para conosco. Tudo isso Deus nos ensina e nos orienta. Quando nós sentimos o desejo
de buscar a Deus, nós veremos logo mais, através de alguns textos que aqui vão ser lidos, que a palavra de Deus, ela transforma de uma tal maneira que você tem aquele desejo desenfreado de se alimentar da palavra, de buscar entendimento na palavra e ter a sabedoria que vem do alto. Porque nós, irmãos, nós somos falhos. Mesmo dentro da casa de Deus, tem dia que nós estamos tão atribulados, mas tão atribulados, que nós não sabemos nem se estamos num dia bom, porque nós sabemos que todos os dias são maus. Mas Deus é que tem nos protegido e tem nos guardado. E tem nos fortalecido, até mesmo nesses dias maus, para que nós saibamos que Deus é na nossa vida. Como ele pode se manifestar? Esse dom. Na prática, quando agimos segundo os olhos e a vontade de Deus, e não conforme os nossos sentimentos ou emoções de momento, né? Porque muitas das vezes nós vamos por causa das emoções e o momento favorável a gente acha que está abafando. Mas Deus tem um modo especial e zeloso para com cada um de nós. E nós conhecemos a verdade. Esta verdade liberta, porque essa verdade é em Cristo Jesus. Essa verdade não é em nenhum homem e nenhuma pessoa. É em Cristo Jesus, que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E o pecado que era para nós foi sobre ele, e ele levou para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. Glória a Deus. Glória a Deus. Nos ajuda a compreender e a aprender tudo que é de Deus. Faz encorajar-nos com grandes bênçãos que eles nos têm concedido. Glória a Deus. O dom de sabedoria. O que é o dom de sabedoria? É um dos dons do Espírito Santo. Juntamente com o entendimento, o conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade e o temor de Deus, que é o primeiro princípio da sabedoria. Temor a Deus. Porque esse é um princípio que é um dos primeiros mandamentos. Teme a Deus, porque dele provém a sabedoria. Dele é a sabedoria. Dele é o entendimento. Nós somos só apenas instrumento de Deus para fazer a sua vontade, para fazer o seu querer. Agora nós vamos ler alguns textos que vai demonstrar a cada um de nós o poder de Deus na vida do ser humano. Daqueles que obedecem, daqueles que temem, daqueles que querem um compromisso com Ele. Que é agradar a Deus em todos os momentos, se entregar de todo o vosso coração e fazer de cada um de nós um instrumento poderoso para pegar a palavra, para falar do amor dele, para orar, para consagrar a sua vida, para fazer cada uma dessas coisas que só na igreja nós podemos fazer, para que Deus seja elevado, ou seja, engrandecido a cada dia que nós fazemos a obra de Deus. Eu sei que a obra de Deus ela é muito dificultosa, ela é muito espinhosa,
às vezes até dentro da igreja, tem os seus levantes. E isso, com a sabedoria, com o entendimento de Deus, eu tenho certeza que cada um de nós saberemos, com a palavra de Deus, discernir todas estas coisas. Eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Jó. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Pai. No livro de Jó, no capítulo 28. Que nos revela assim a palavra de Deus. Na verdade, há minas onde se extrai a prata e também lugar onde se refina o ouro. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termos às trevas e até os últimos confins exploram as pedras na escuridão e nas trevas mais densas. Abre um poço de mina longe do lugar onde habitam. São esquecidos pelos viajantes, ficando pendentes longe dos homens, e oscilam de um lado para o outro. Quanto à terra, dela procede o pão, mas por baixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são lugar de serafim, de safiras, e tem pó de ouro. A ave de rapina não conhece essa vereda, e não a viram os olhos do falcão. Nunca pisaram feras altivas, nem o ferro leão passou por ela. O homem estende a mão contra a pandemeira e resolve os montes desde as suas raízes. Corta canais nas pedras, e os seus olhos descobrem todas as coisas preciosas. Ele tapa os veios de água, para que não gotejem, e tira para a luz o que estava escondido. Mas se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não lhe conhece o caminho, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não pode ser comprada com ouro fino, nem a peso de prata se trocará, nem se pode avaliar em ouro fino de Ofir, nem em pedras preciosas de berilo ou safira. Com ela não se pode comparar o ouro ou o vidro, nem se trocará por joias de ouro fino. Não se fará menção de coral nem cristal, porque a aquisição da sabedoria é melhor que as das pérolas. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. Donde, pois, vem a sabedoria? Onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todos viventes.
e oculta as aves do céu. O Abaddon e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos um rumor dela. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar, porque ele perscruta até as extremidades da terra. Sim, ele vê tudo o que há debaixo do céu. Até o versículo 24. Então, amados, a sabedoria é só Deus para nos dar. Nós podemos ter o conhecimento, buscar o conhecimento secular ou até mesmo espiritual, mas muitas das vezes para muitos não serve. Sem a presença de Deus, sem Deus estar te iluminando e te abençoando. Você viu quantas pedras preciosas, lindas e maravilhosas? Nenhuma delas é mais que a sabedoria. Nenhuma. Por mais que nós busquemos tantos arranjos e tantas decorações para agradar, mas não é para agradar a Deus. Muitas das vezes é para agradar o homem, a nós mesmos, pela nossa ignorância, pela nossa arrogância, pela nossa soberba e prepotência. Mas quando a gente adquire sabedoria, é uma coisa muito especial. Por quê? Porque nós vamos ver mais à frente, quando o salmista fala para que você, não despreze os ensinamentos do pai e da mãe. Ele fala, não despreze, porque eles estão nos ensinando coisas maravilhosas, que é a palavra de Deus, que é o alimento para o nosso corpo e para a nossa alma. Nós vivíamos jogados no mundo, de um lado para o outro, sem saber para onde ir, o que fazer, ou até mesmo o porquê daquilo que nós vivíamos. Enquanto nós tínhamos amigos, eram levados por dinheiro ou por bens, porque alguns pensam que você tendo bens, tendo posse, tendo coisa, você tem amigos, mas o melhor amigo é o nosso Deus. Isso tudo fica aqui, isso tudo fica, isso nada nós vamos levar. Então nós vemos o quanto Deus é zeloso por nós. E Ele abre o nosso entendimento para a gente conhecer, para a gente entender, para a gente compreender o propósito dele na nossa vida. Eu sei que muitas das vezes a gente leva umas pauladas, umas pedradas, mas é para engrandecimento do nome do Senhor. Porque se eu souber receber essas pedradas, eu construo um castelo. Se eu souber dividir, se eu souber multiplicar na casa do Senhor, eu sei que eu construo grandes obras. E eu não preciso de engrandecimento. É sempre devagar, confiando naquele que pode me ajudar, naquele que pode me dar sabedoria, naquele que pode me dar entendimento e conhecimento da palavra. Às vezes eu e você estão tão preocupados, mas o que eu vou falar, o que eu vou dizer, o que eu vou... O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que nós tantas vezes buscamos para ser batizado com o Espírito Santo e que hoje está meio esquecido, por causa não tem muita oração, e a nossa igreja sabe que está falhando nisso. E se nós prestarmos atenção, o mês passado, que foi a pregação das irmãs, o quanto eles têm falado em oração. Oração de manhã, oração de tarde, oração à noite. O quanto tem falado em oração. E aqui ninguém combinou.
ninguém, todas elas falaram em oração. Para nós vigiarmos, para nós atentarmos para a palavra de Deus, para a gente fazer conforme está escrito. O quanto Deus vai nos abençoar e quanto Deus vai nos proteger. Glória a Deus. Também gostaria que os irmãos abrissem Provérbios. Glória a Deus. No capítulo 3. Glória a Deus. Que vai nos dar mais benefícios da sabedoria. Isto é palavra de Deus, irmão. Não é minha, não. É palavra de Deus. Não é eu que estou dizendo. Está escrito, está na Bíblia. Provérbios, capítulo 3, a partir do versículo 1, que nos diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha instrução, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te darão longura de dias e anos de vida e paz. Olha só, vou repetir. Porque eles te darão longura de dias e anos de vida e paz. Quem dará? Sabedoria, mandamento do Senhor, conhecimento nele. Não se afastem de ti a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim acharás favor e bom entendimento à vista de Deus e dos homens. Glória a Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para a tua carne e refrigério para os teus ossos. Glória a Deus. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros, e transbordarão de mostos os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire entendimento. Pois melhor é o lucro que ela dá do que o lucro da prata, e a sua renda do que o ouro.
mais preciosa é do que as joias, e nada do que possas desejar é comparável a ela. Longura de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honras. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas são paz. É a árvore da vida para os que dela lançam mão, e bem-aventurado é todo aquele que a retém. O Senhor, pela sabedoria, fundou a terra, pelo entendimento estabeleceu o céu. Pelo seu conhecimento se fende os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, o bom juízo. Assim serão elas, vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Então andarás seguro pelo teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Até o verso 24. Então, olha o que a sabedoria nos concede. Quando eu e quando nós, ou quando cada um de nós, buscamos e desejamos conhecer a Deus. Em Oséias 6,3 está lá. Eu sempre falo aqui nesse Oséias, por quê? Porque o desejo tem que estar em nós, de buscar conhecer a Deus, de ter uma sabedoria que não é uma sabedoria comum. Não é uma sabedoria que você fala, eu encontro ali na esquina. Eu encontro nos livros apócrifos. Eu encontro nos meus estudos. Uma sabedoria muito além do ouro, da prata, das joias, de rubis, de esmeraldas ou de qualquer coisa que nós possamos imaginar. É uma sabedoria de Deus para nós, para que eu, você, nós busquemos o entendimento de Deus, busquemos o conhecimento de Deus. Muitas das vezes, a gente está com falta de entendimento. Ele fala na palavra, se eu não me engano, no livro de Mateus, está com falta de entendimento? Eu estou, Senhor. E o que eu faço? Eu vou buscar entendimento na palavra de Deus. Porque ela vai ser alimento para a minha alma. Ela vai ser paz para o meu espírito. Ela vai ser grandeza na minha vida. Eu não preciso que ninguém saiba. O importante é eu buscar. É eu saber o entendimento, o conhecimento. Quem dá é Ele. Eu preciso disso. Eu tenho necessidade disso. Glória a Deus. Eu estava estudando tanto, eu tenho tantas coisas ainda para falar e já deu horário. Mas eu vou só dar mais dois textos que se encontram em Eclesiastes. Quando você tem o desejo, que você busca a Deus, quando você vê que tem tantas coisas que nós podíamos fazer para Deus e muitas das vezes não fazemos. Por causa do cansaço, por causa da preguiça, por causa dos afazeres desta vida, por causa do trabalho. Nunca se esqueça que tudo isso é vaidade.
mas buscar a Deus, buscar conhecimento de Deus, buscar sabedoria de Deus é grandeza na nossa vida. Eclesiastes capítulo 2. Glória a Deus. O verso 13, que diz assim: Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia. Quanto à luz, é mais excelente do que as trevas. Eclesiastes 7, esse mesmo livro, Eclesiastes 7, versículo 19. Glória a Deus. E diz assim: a sabedoria fortalece ao sábio, mas do que 10 governadores que haja na cidade. A sabedoria é o alimento que nós devemos buscar todos os dias, lendo pelo menos um versículo ou um texto. Mas esta sabedoria, quem vai te dar é Deus. Quem vai te abrir o entendimento é Deus. Por isso, eu, você, nós devemos buscar a sabedoria, para que nós não sejamos ignorantes, para que nós não sejamos nécios. Porque muitos aí fora acham que nós somos ignorantes, somos meio burro, mas nós não somos não, porque nós buscamos a melhor coisa. Sabe o que é? O entendimento de Deus, o conhecimento de Deus. Isto é mais que o suficiente para salvar nações e nações. E não só a nós, mas nações. Se todos tivessem o desejo e a vontade de conhecer a Deus e prosseguir em conhecer, como Oséias disse. Oséias 6:3. Prossiga em conhecer. Tenha o desejo de conhecer. Tenha o desejo de ter sabedoria. Porque a sabedoria vai nos trazer muita coisa maravilhosa. E principalmente a paz. Que muitos procuram no mundo, mas no mundo não tem paz. Não pensa que o mundo vai te dar paz ou vai te trazer paz. O mundo vai te trazer derrotas. Mas Deus traz a paz. Eu assim agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tinha mais, pastor, mas... Mas eu agradeço. Amém, irmãos, graças a Deus, né? Tem que aumentar o tempo dos outros irmãos agora, né? Pelo menos para 45 minutos, né? Os irmãos, né? Para dar tempo dos irmãos falarem. Mas isso é bom, viu, irmãos? Que os irmãos se preocupem em estudar, né, a palavra de Deus para chegar aqui e passar, né, para nós, né, aquilo que Deus tem colocado nos seus corações. E isso traz para nós, irmãos, um grande conhecimento, tanto para nós, para quem vai falar, né, porque ele vai estudar, para chegar aqui e expor para os irmãos, e para os irmãos também que estão aí recebendo, né? Glória a Deus, aleluia. Por isso, peço aos irmãos que venham, nesses dias que nós estaremos fazendo esse trabalho aqui, venham, não fiquem em casa, venham aprender junto com nossos irmãos, terão outros irmãos que estarão falando aqui, né? E nós só temos a aprender. E realmente a gente treme mesmo, né? Eu também vou ter que falar um dia, eu também... A gente treme, todos nós trememos.
né? Mas quando chega aqui em cima, tremedeira passa, irmão. Só até chegar aqui, viu? Chegou, pegou o microfone, aí Deus dá vitória. Glória a Deus, aleluia. Mas esse versículo, irmão, que nosso irmão Adelso leu aqui em Eclesiastes, no capítulo 7, eu anotei que o versículo 11, né? O versículo 11 também diz: tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Glória a Deus. Aí vem o versículo 19 que diz assim: a sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 governadores que haja na cidade. Então, quando nós temos a palavra da sabedoria, né? Eu acho muito interessante isso, a pessoa que fala bem, a pessoa que tem as palavras certas no momento certo, né? Porque é muito difícil, né? A pessoa que tem a palavra certa no momento certo, você traz o assunto para ele, ele traz uma palavra para você daquele assunto. Né? Isso é sabedoria de Deus. E quem dá essa sabedoria? É Deus que dá essa sabedoria para nós. Amém? Vamos ficar de pé e vamos terminar em oração. Amanhã temos ciclo de oração pela manhã. Na quinta-feira estaremos aqui novamente. Sexta-feira o ciclo de oração. E no sábado, irmãos, a nossa consagração aqui pela manhã, né, para a nossa Santa Ceia à noite. Os irmãos que puderem vir para a nossa consagração no sábado pela manhã, venha para a consagração no sábado da manhã. Estaremos aqui arrumando a igreja, né, para a nossa Santa Ceia. Faremos os irmãos que puderem vir e quiserem ficarem para ajudar a gente limpar, nós faremos a limpeza básica aqui, porque não terminou a obra ainda, né? Depois que terminar a obra, a gente faz aquela limpeza geral que a gente queria fazer. Amém? Vamos, Walter. Passou por aqui, vamos trabalhar, né? Vamos orar. Quero saudar os irmãos com a paz de Jesus, meus irmãos. Amém. Louvado seja Deus, Deus é bom todo o tempo e todo o tempo Deus é bom. Eu quero também agradecer os irmãos das orações, viu? E que eu estava falando pela escola dominical também, que eu sempre oro por tudo na minha vida. Eu estava olhando para esse seguro do meu carro, hoje eu concluí, graças a Deus, pastor, com um valor quase R$200 abaixo. Misericórdia, já está pensando nisso, todo ano pensa, né? É PTU, ele está pensando, quando vai vir? Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos, viu? Amém? Meu Deus, meu Pai, querido e bondoso. Glória a Deus. Deus abençoe meu Pai, os irmãos que estão aqui, graças para mim. Abençoe os irmãos que estão trabalhando, Pai do teu filho, meu Pai, onde estão trabalhando, meu Deus. Nos ajuda a caminhar. Abençoe esta obra aqui de Planalto. Nos desprende. Glória a Deus. Abençoe meu Pai Jesus aqui da esquerda, da direita, do fundo, da frente, de perto do teu filho, meu Deus. Senhor, hoje ouvimos Meu Pai, abençoe. uma porção maravilhosa, meu Pai, de sabedoria da parte de Deus para nós. Continua abrindo a nossa mentalidade. Nós possamos ouvir Glória a Deus. Entender o seu querido sobre nós. Sim, meu Pai. Porque tu és tremendo, tu és grandioso, tu és eterno, meu Deus. E tu és bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é bom. Despede os irmãos agora, para cada um dos seus lares, em paz. Em nome de Jesus Cristo, Salvador. Amém. 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 Que Deus abençoe nosso irmão Adelso, né, por esse primeiro dia aqui na igreja desse estudo nosso. E também agradecer aos irmãos que estiveram ali juntamente conosco ali na casa do nosso irmão Cides, né? Fomos ali antes de fazer uma visita e acabamos fazendo um culto, né, irmãos? A gente acabou fazendo um culto lá na casa do nosso irmão Alcides, né? Conheci lá a esposa dele, a irmã que está enferma, né? E nós continuemos orando lá pelaquela família para que Deus venha entrar com providência e dar graça aos teus céus, amém? A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com todos. Todos digam amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.